Feliz Natal! É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Aqui estou para a reflexão, partilhar a reflexão num primeiro momento sobre as narrativas bíblicas, para a leitura orante da palavra, mais do que bíblicas, a do Evangelho, da noite do Natal. Tão rico de sentido é esta data, tão rica de sentido e tão banalizada até, infelizmente. Mas quem espera receber em sua vida e em sua casa o Salvador, esta noite, a do Natal, é uma celebração de uma festa única. O texto para essa noite de Natal é Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 14. Venha comigo, vamos nos preparar. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o povo, de todo o mundo habitado. Este recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. Foi para se inscrever com Maria, desposada com ele. Estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias do parto e ela deu à luz um filho primogênito. Envolveu-o com faixas, reclinou-o em uma manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda ao seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, aos quais Ele ama. É esta a palavra do Evangelho da noite de Natal, desta noite de Natal, meu irmão, minha irmã. Vamos lá. Texto muito bonito, bastante enxuto, não tem muitos detalhes, só os essenciais, mas o suficiente para compreendermos e imaginarmos inclusive uma atmosfera do encontro entre a majestade de Deus e a simplicidade humana, e o Todo-Poderoso agora chora como uma criancinha. Vamos lá, vamos observar. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento
de todo o mundo habitado. Estranho, né? Todo o mundo habitado. Os recenseamentos, os reis faziam periodicamente, não para fazer um censo e ter uma noção aproximativa do número da população, não era para isso. Era para poder calcular, registrar e, ao mesmo tempo, exercer todo o seu poder de cobrança de impostos e de exércitos. Onde houvesse jovens, meninos, a tarifa e a tarefa era cooptá-los para o exército. E também os tributos. Era um exercício de autoridade dominante. Mas na tradição do Antigo Testamento, os recenseamentos, ou quem poderia fazer o recenseamento, era apenas Deus. Na perspectiva religiosa e teológica. E o verbo usado para falar de recenseamento, nós dizemos é contar 1, 2, 3, e assim vai. E fazer cálculos. O verbo usado era levantar a cabeça. Quem levanta a cabeça, procurem os que levantam a cabeça. Quem levanta a cabeça é a pessoa livre. Era Deus que contava, porque aqueles que ele contava também os reconhecia como pessoas livres. Os recenseamentos dos impérios humanos obrigavam as pessoas a se registrar e a baixar a cabeça. Estes são subordinados, súditos, estão sob uma autoridade daquele o imperador. Então não era tanto fazer a contagem matemática, mas calcular o grande número de pessoas sobre o qual o rei tinha poder. Então José e Maria partiram de Nazaré para Belém. Imaginemos a viagem. Grávida, jovem, 100 e tantos quilômetros em cavalgadura. Talvez até se perguntasse, por que isso? Onde está Deus? Por que permite tudo isso? Conhecemos o restante. Não é que não havia lugar para eles nas hospedarias, tinham sido rejeitados, como se dizia no passado, não. É que Deus se apresentou nos quadros da humanidade mais singela, hospedarias. Nasceu a criança, a mãe envolveu-o em panos. Por que o detalhe aqui da mãe envolver em panos o recém-nascido? Salomão, no Antigo Testamento, num de suas composições, temos o texto no livro dos Reis. Senhor Deus, eu sou, desde o início da minha vida, eu sou como uma criança em choro. Minha primeira reação foi a de chorar como uma criancinha, tão frágil que sou. E aqui também, fui envolvido em panos, assim Salomão. Na hora de nascer, ricos e pobres são todos iguais. O drama humano é o mesmo. O que pretende o evangelista? Em tudo foi tão humano e a humanidade pobre. Pastores naquele tempo, dizia-se, pastor, eles não podiam dar testemunho de nada, não valia, porque eram tidos por mentirosos, por grupos, espertalhões, quase sempre que escondiam ovelhas do seu patrão e levavam-nas consigo, tidos por corruptos, por ladrões. Até nos escritos do Talmud é uma reflexão religiosa do mundo judaico, está escrito, se um bezerro cai num poço, vale a pena tirá-lo de lá.
Se uma ovelha cair em um poço, vale a pena tirar de lá. Mas se cair em um poço um publicano ou um pastor, deixa lá. Tão desprezados que eram. Pois bem, eles souberam por primeiro. Antes aquelas duas mulheres, lembra do domingo passado? Isabel e Maria. Agora estes. De noite, nasceu de noite, escuridão, para ilustrar que a humanidade envolvida em escuridão foi alcançada pela luz. Uma luz envolveu aqueles pastores. E o canto, glória a Deus nas alturas e paz. Paz não é quietude, não é ausência de problemas. Paz na cultura bíblica quer indicar a presença das mais ricas promessas de Deus estão em ato e estão em efetividade e em generatividade. Deus está participando dos passos humanos com a sua onipotência. Uma onipotência que cabe no choro de uma criança. Para que a humanidade perceba, tempos novos chegaram. Os pastores até ficaram com medo, diz aqui, né? Atemorizados, ficaram repletos de medo. Por quê? Porque o que se falava de Deus até então era de um juiz implacável. A luz era símbolo da presença de Deus. De noite, eis que chegou a condenação para nós que somos. Sabiam? Não tinham bom conceito e também não eram santos, não. Chegaram os tempos da condenação. Aí, não temais. Eu tenho uma boa notícia, e é para todo o povo. O Salvador chegou. Deus não se apresenta para condenar ninguém, mas quer ser abraçado pela humanidade como uma criancinha precisa da ternura da mãe. É este o sentido apresentado em breves minutos desta noite tão maravilhosa. Não é apenas um nenezinho, celebrar o nascimento de um nenezinho, mas a presença participativa de Deus na história dos fracos para que as boas notícias soem e ressoem, ainda que os tempos tenham e a história tenha muitas contradições humanas. Nesta noite santa, vamos chamar assim, meu irmão, minha irmã, noite de Natal. Temos a festa, sim, mas nos dias que antecedem, mesmo no dia do Natal, aqui nos encontramos, eu e você. E somos muitos que queremos fazer da festa natalina também reservá-la para alguns momentos orantes. Recolhamo-nos por alguns instantes. Peçamos ao Senhor que venha orar conosco. Mas para tanto é preciso a composição do nosso lugar interior. O silêncio, a quietude, talvez parentes, amigos, filhos, netos, estão em casa, chegaram, vieram. Ou talvez tenhamos viajado e não estamos em nossas casas, mas vamos reservar alguns momentos de solitude. Solidão é a dor de estar só.
Solitude é a condição de quem quer acolher seu Senhor para um encontro a sós. Peçamos, pois, vamos, pois, preparar nossa interioridade, fechando os olhos, aquietando-nos, concentrando-nos no ato de respirar, silenciosamente, sem nenhuma pressa, sentindo o ar a impregnar narinas, garganta, pulmões. O ar é gratuito, sem ele não vivemos. É sinal da gratuidade da vida. E agora sim, silenciados, pacificados, vamos pedir que o bom Deus, mediante o dom do seu Espírito que recebemos desde o nosso batismo, que ele suscite em nós o gosto orante, a inspiração singela. Não precisamos qualificar discursos gramaticalmente bem elaborados ou teologicamente bem consistentes. Não. Precisamos, o Senhor quer, convida-nos a maravilhar-nos com sua bondade. Então peçamos que o Espírito Santo venha orar em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito a cada um de nós que agora quer orar, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos tentar imaginar, nem é tão difícil. Está chegando em Belém uma pequena cidade, vilarejo. Está chegando um grupo de pessoas, cavalgaduras, jumentinhos, homens, mulheres, algum camelo, quem sabe. E a cultura da época era muito receptiva à hospedagem, à hospitalidade, desculpe-me. E tem um jovem casal, cansada que está aquela jovem mãe, exausta, ela, tão atencioso que é aquele jovem esposo. O lugar possível é aquele, uma gruta. Chegou a noite. Talvez ela se pergunte como vai ser. Quem sabe se angustia, como todas as mães nestas horas difíceis. Talvez tenha se perguntado se era filho de Deus, por que uma viagem tão... Está a negar tudo aquilo que qualquer pessoa poderia sonhar. Uma viagem naquelas condições. Será que Deus não se esquecera? É bem possível que a dor comece a se acentuar, os sinais do parto se avizinham. Quantas perguntas a jovem mãe poderia se formular? O homem, aquele esposo, terno, respeitoso, o que poderia fazer? Talvez também ele derramasse lágrimas, tendia a escondê-las, mas elas estavam lá. E o nascimento ocorreu. A criança chora,
A mãe abraça, chora também, comove-se, envolve em panos. Tudo tão sublime como a experiência humana. Mas aqueles dois sabem que tanta humanidade é quase pequena demais para se tratar da grandeza do mistério. Mas agora é preciso cuidar da criança. Possivelmente ela já se acalmou. E agora começa a contemplar a realidade. Quem sabe podemos observar aquela mãe a afagar a criancinha. José está por perto. Nem se sabe se dormiram. Parece apenas um cenário humano. Ovelhas pelas vizinhanças. Parece um espetáculo histórico. Mas lá, no silêncio, ela sabe. Qual seria o futuro? Como seria? E ao mesmo tempo contempla. Seria possível imaginar que aquela criancinha é o Filho de Deus? É o Messias? Dirão no futuro, perguntarão se pode vir algo de bom de Nazaré. De qualquer maneira se pode vislumbrar também no olhar maravilhado daquela jovem mãe, não apenas a maternidade de uma menina lá de Nazaré, mas a contemplação maravilhada de quanto Deus se fizera acessível. Tem voz de criança, choro de criança e fragilidade de criança. O que diria ela a Deus? Que perguntas faria a seu Deus aquela jovem? Poderíamos pensar que tem idade para ser adolescente, mas é capaz de vislumbrar os segredos de Deus com traços humanos. E agora podemos nos colocar lá, nós também. Talvez tenhamos que sair como eles, sair de Nazaré para se recensear, subordinar-se aos poderes do imperador. Não tem forças para discordar, para afrontar, para divergir. Poderiam se vislumbrar como rebeldes contra tiranias. Mas há a vida de Deus em causa e os projetos de Deus. Talvez poderíamos perguntar à jovem, a ela e a José, qual é o sentido daquela viagem em resposta a atitudes opressivas de um imperador. Talvez pudéssemos dizer, eu brigaria, eu enfrentaria. Quem sabe eles nos dissessem que há alguma verdade maior do que as nossas próprias indignações. E depois lá, o lugar para o nascimento. Senhor, será que Deus nos esqueceu? Poderíamos perguntar, José, Maria, não percebem assim esta situação? E eles poderiam nos olhar com serenidade e dizer que Deus nunca esquece aqueles que ama. Talvez no nascimento poderíamos estar lá e perguntar àquela jovem mãe como ela olha aquela criança.
é bem possível que ela nos responda que não sabia que era capaz de amar tanto assim, como dizem as mães sempre. Mas ela nos diria algo mais, que Deus pode ser visto nesta experiência tão humana quanto abraçar uma criança. E se a ela perguntássemos o que ela nos recomendaria neste Natal, ela olharia e nos repetiria: aprendamos a perceber os traços de um Deus humilde na vida das pessoas. Ele não quer ser visto como todo-poderoso, mas como todo-amoroso. Então, vamos, no silêncio de nossa intimidade, contemplar um Deus amoroso que outrora escolheu aquela jovem, e aquela jovem é nossa mãe, e está a nos recomendar: percebamos as ternuras de Deus nos fatos da história. O que eu diria a Deus agora é o momento da minha palavra orante.